Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos evangelhos do Grupo de Estudos Espírita Caribar Junto. Vamos iniciar com o nosso tradicional Pai Nosso. Vamos relaxar, fechar os nossos olhos, deixar tudo lá fora e vamos orar a oração ensinada pelo Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Jesus estava em Jerusalém e, juntamente com os discípulos, ele iria até a Galiléia. Havia uma estrada que era considerada a estrada real, em que ela seguia mais ou menos os meandros do Rio Jordão. Era uma estrada agradável, aprazível, com muitas árvores. E os discípulos achavam que Jesus iria por ali, eles também. Mas Jesus resolveu subir as encostas. 600 metros acima de onde eles estavam, ficava a Samaria. E era para lá que Jesus ia, apesar de que aquela era uma região que os judeus evitavam. Porque há muito tempo atrás houvera uma briga entre o povo de Jerusalém e o povo da Samaria. Uma briga religiosa. E o pessoal da Samaria construiu um templo muito bonito, cheio de ostentação, para fazer picuinha, como a gente diz hoje, para o povo de Jerusalém, que tinha um templo de Jerusalém. E a briga persistia. Então, um não gostava do outro, como a gente diz. Mas Jesus, naquele dia, resolveu ir pela Samaria. E os discípulos até estranharam. Até porque era um caminho difícil, cheio de pedras, e eles foram subindo, saíram num dia e chegaram no outro, mais ou menos ao meio-dia, porque eram 50 quilômetros mais ou menos que eles tiveram que andar a pé. E eles estavam cansados, suados, empoeirados, com fome, com sede, e sugeriram ao mestre, vamos até a cidadezinha de Siquém, a vila de Siquém, para que a gente possa comprar comida, beber água e descansar um pouco. Mas Jesus falou, não, eu não vou não, vocês vão e eu fico aqui. E ele se assentou num poço que tinha na beira do caminho. Esse poço, no passado, havia pertencido a Jacó, o pai de José, aquele que havia sido vendido pelos irmãos, aí foi parar no Egito. Vocês lembram dessa história? Então o poço de Jacó ainda estava lá e fornecia uma água muito boa. O pessoal de Siquém vinha pegar água ali, porque naquele tempo não tinha água encanada como temos hoje, com essa facilidade. E Jesus se assentou na beira do poço. De repente apareceu uma mulher. E ela estranhou vendo aquele estrangeiro ali, percebendo que ele era um judeu. Quieta, silenciosa, ela vai até o poço, joga o pote que ela havia trazido, recolhe a água e já se prepara para ir embora correndinho. Mas Jesus se vira para ela e ele diz, mulher, dá-me de beber. E ela estranha. Porque naquele tempo não se falava assim com uma mulher. Não era como hoje, que a gente cumprimenta, que a gente conversa na rua. Um homem não podia se dirigir a uma mulher daquela maneira. Era considerado falta de educação, quebra das regras sociais. E ela responde, homem judeu, por que tu me pedes para dar-te de beber? Jesus sorri e ele diz a essa mulher
que se ela soubesse quem ele era, ela entenderia porque ele poderia dar mais a ela do que aquela água, mas ele teria condições de dar a ela a água da fonte da vida. E ela também não entende e pergunta a ele se ele estava querendo dizer que o poço de Jacó não era muito bom. Ele disse que ele não estava querendo dizer aquilo, muito pelo contrário, que ele estava falando de outra coisa. E aí ele se vira para ela e pede a ela que vá até a vila de Siquém e traga o marido. E ela percebe que aquele homem era alguém especial, porque aquele pontinho que ele pegou pedindo o marido era justamente o ponto nevrálgico, aquilo que a incomodava. E ela fica quieta. E depois ela baixa a cabeça e diz a Jesus que ela não tem marido. E Jesus responde a ela que ela já tinha tido 5 maridos e que aquele com quem ela estava agora não era o marido dela. E aquela mulher percebe que Jesus era um profeta, e ela diz isso, que ele era um profeta. E ele começa a conversar com ela. E daí ela resolve fazer uma pergunta. Ela pergunta: onde que eu devo honrar a Deus, adorar a Deus? Aqui no templo de Garizim ou lá no templo de Jerusalém, no templo dos judeus de Jerusalém? E Jesus responde a ela que Deus não deve ser honrado, adorado em nenhum templo, que isso não tinha importância, que Deus deve ser honrado em espírito e verdade, e que ele estava dentro das criaturas. Hoje nós temos uma noção de Deus, pelo menos muitas das religiões têm, diferente daquela época em que tudo centralizava num templo. Hoje nós sabemos que Deus está dentro de nós e que nós temos que procurá-lo ali. Deus não é algo dissociado de nós. Nós podemos conversar com Deus, falar com Deus em qualquer lugar. Ele nos ouve porque é o nosso pensamento que vai até Ele. E Jesus começa a explicar com as palavras da época aquela mulher. E ela se encanta com Jesus. Ela fica encantada com aquele homem. E de repente os discípulos voltam, trazendo comida, água para Jesus. Mas Jesus não está interessado em comer e beber. Ele fala que ele tem fome e sede de outras coisas, que eram das verdades do Pai, de ensinar as pessoas. E ele diz àquela mulher que é para ela correr até Siquém e trazer o povo para que ele possa conversar com eles. E ela faz isso, ela chega em Siquém e fala que tem um profeta e que ela acha que aquele é o Messias das Escrituras, é o Salvador. E o povo vem e Jesus fica 2 dias na Samaria ajudando as pessoas doentes, curando e pregando a doutrina do Pai. Quando ele se vai, as pessoas daquela região começam a ter contato com algo diferente, porque Jesus estava ali para acabar com aquela briga, com aquela discussão. Ele estava ali para conciliar as pessoas, para que as pessoas pudessem se unir em torno de algo mais importante, que é Deus. O Espírito Amélia Rodrigues conta essa história. E essa mulher é conhecida nos evangelhos como a samaritana. Vocês percebem o que Jesus queria fazer? Aquilo que até hoje, com toda certeza, onde ele está, ele quer fazer. Ele não quer que as pessoas briguem por religião, discutam, se matem. E se a gente olhar
as terras onde Jesus andou naquele tempo, nós vemos que lá a coisa é séria, o povo se mata, eles brigam, cada um tem o seu partido religioso. Eu falo partido porque é assim, porque é uma coisa partida, quebrada. E Jesus já no tempo dele, ele lutava para que as pessoas entendessem que não havia necessidade disso, que Deus era o único Deus para todo mundo. Não importa a maneira como as pessoas sentissem Deus dentro de si. Nós temos diversos estágios evolutivos. Então, cada um entende Deus como quer. Um índio, por exemplo, que está lá na selva, que está lá na Amazônia, ele pode, se ele ainda não tiver conhecimento do cristianismo, ele pode entender Deus na natureza. Qual é o problema? Vocês acham que Deus não sabe o que ele está sentindo dentro do coração? Não importa se nós damos um nome a Deus diferente daqueles que nós estamos acostumados. O importante é o sentimento, é aquilo que a pessoa tem dentro de si. Essa história da samaritana, eu acho uma das mais bonitas, justamente por isso, porque Jesus sabia da briga. Ele desviou do caminho para ir lá, para falar coisas diferentes para aquelas pessoas. Ele não continuou achando que eles tinham que ficar no canto deles e ele, como judeu, ficar em Jerusalém ou naquela região. Hoje eu estava fazendo uma pesquisinha, sabe, na internet, e eu achei muito legal. Vocês sabiam que a Palestina era menor que o nosso estado do Espírito Santo? Sabe o Espírito Santo, aquela coisinha pequenininha no mapa? A Palestina era menor que o estado do Espírito Santo. Olha só, a gente tem uma ideia, né? Quando fala Palestina, tem um lugar enorme, mas na realidade era um lugar pequeno. E Jesus andava a pé por aquelas terras. E o povo daquele tempo era um povo muito sofrido. Havia uma classe alta, que era a classe rica, e depois havia uma classe média, depois havia a classe pobre e depois havia os miseráveis. Entre os miseráveis estavam as viúvas, porque naquele tempo, é como eu falo, não tinha pensão do INSS não. Ficava viúva, a menos que ela tivesse filhos para sustentá-la, ela estava no mato sem cachorro, como a gente diz popularmente. Então, na classe miserável estavam as viúvas, os leprosos, os diaristas, as pessoas informais. E eram a maioria da população. Vocês percebem como era difícil? Então, quando Jesus veio, ele assustou o povo daquela época, os ricos, o pessoal da classe religiosa, porque ele pregava o amor entre as criaturas, a igualdade. Ele pregava que ninguém era maior que ninguém. Ele pregava a caridade. E eles achavam que Jesus era um revolucionário. Na realidade, Jesus não era revolucionário. Jesus somente sabia que não havia desigualdade. A desigualdade é resultado da imperfeição espiritual das criaturas. Cada um está no momento certo, na hora certa, naquilo que ele tem que estar para o seu desenvolvimento. Mas nem por isso ele é maior ou menor que os outros. Então, Jesus foi crucificado não só porque ele tinha um motivo religioso, mas também porque ele pregava algo que assustava as pessoas. Então ele foi crucificado. Os judeus, das sinagogas se reuniram com os romanos e ambos combinaram que tinham que eliminar aquele homem que estava fazendo aquilo que eles classificavam como revolução. Mas na realidade Jesus jamais quis uma revolução. Ele era pacífico,
Ele falava o tempo todo em amor. O que ele queria que as criaturas compreendessem é que as pessoas precisavam aprender a amar. Quando ele falava em caridade, ele não falava em você dar um pedaço de pão, você dar uma roupa, você dar uma sopa. Ele falava em algo muito mais. Ele falava nisso e falava que as pessoas tinham que ser tolerantes, pacientes, entenderem o outro, a maneira do outro ser. E com isso, elas estavam exercitando aquilo que ele chamava amor. Tanto que quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento, vocês lembram que ele falou? Ele falou amar a Deus sobre todas as coisas, com a tua alma, com o teu entendimento. E ele disse, existe outro mandamento que é igualzinho a esse, quer dizer, que é substituto desse. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, gostar do outro como nós gostamos de nós mesmos. O grande problema, gente, vamos falar a verdade, é que nós estamos numa fase evolutiva que nós ainda não sabemos o que é gostar de nós mesmos. Nós achamos que gostar de nós mesmos é ter tudo que é supérfluo, é ter dinheiro para festar, é pintar e bordar, como o povo diz. E isso daí não é gostar da gente mesmo. Segundo Jesus, gostar da gente mesmo é primeiro procurar as coisas de Deus e tudo o resto nos virá por acréscimo. Eu lembro que quando eu comecei o Espiritismo, eu me preocupava muito, né? Todo mundo se preocupa. Eu era sozinha, era separada do pai dos meus filhos. Então eu me preocupava como é que ia ser a minha vida, se eu ia dar conta, se eu não ia, como é que iam ser as coisas, né? Apesar que o pai dos meus filhos, verdade seja dita, sempre ele foi um pai excelente. Ele nunca deixou faltar nada. Então, é comum, né, que a pessoa se preocupe. Aí eu estava um dia e veio a mentora, uma das mentoras minhas na época, que era Maria Helena, o Espírito Maria Helena, e ela me disse o seguinte, que nunca ia me faltar nada. Eu não ia ter do supérfluo, mas que sempre eu teria com que viver dignamente. E ela estava certa. Não tenho muito supérfluo, não. Mas eu tenho paz. Quando eu deito à noite, eu ponho minha cabeça no travesseiro. Então, eu respeito o outro o máximo que eu posso. Eu faço tudo para poder fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. E era isso que Jesus vinha ensinar. Ele não estava revolucionando nada, não queria guerra, não queria briga, não queria confusão. Quando Pedro vai até o soldado e fere o soldado, na hora que o soldado vai prendê-lo para levá-lo à crucificação, ele vai e cura a orelha do soldado e ordena que não façam nada contra os que o estavam prendendo. Então ele deu testemunho até o final. E a samaritana até hoje está no nosso coração, porque mostra que aquela mulher sofrida, discriminada. Para vocês terem uma ideia, as mulheres costumavam pegar água de manhã bem cedinho, e ela não ia naquele horário não, justamente porque a vidinha dela era meio conturbada do ponto de vista dos companheiros que ela tinha, né? E ela não tinha um marido fixo, então ela perturbava as pessoas da vila. Então ela ia buscar água ao meio-dia naquele solão danado. E Jesus a encontrou justamente naquela hora. Será que foi por acaso? Com toda certeza não. Jesus sabia quem ele iria encontrar e sabia como era o coração daquela mulher. Jesus não olhava a aparência, ele olhava o que a pessoa tinha dentro de si. Isso eu queria passar para vocês hoje. Vamos fazer o passo então, a distância? Vamos lá então, gente. Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais
do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos. Então, tudo bem? Passe tomado, aguinha tomada. Vamos então desejar uma feliz semana para todo mundo, com muita paz, muita saúde, muito cuidado, muita máscara e vamos nos entregar nas mãos do Mestre Jesus. Boa noite a todos. Tchau, tchau.